Olá, sejam todos bem-vindos ao seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos no segundo episódio dessa nova temporada e é muito bom ter você aqui conosco. Nessa temporada nós estamos continuando uma série de estudos sobre temas da Bíblia. Se você por acaso assistiu à temporada passada, você viu que nós já estudamos 14 temas na temporada passada e nessa temporada serão mais 14. Serão 28 crenças fundamentais que estão na Bíblia e que nós vamos descobri-las, estudá-las e aplicá-las à nossa vida. E se por acaso você gostaria de um dia vir participar do Bíblia Fácil aqui no nosso cenário, é muito fácil, só você se inscrever no novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Vai aparecer aqui na tela, novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você coloca lá alguns dados que a gente precisa e aí fica em oração, porque quem sabe você vem participar aqui conosco nos nossos estúdios. E também segue as nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, que é o @BíbliaFácil, sempre é colocado lá um trechinho do programa, algum vídeo especial, as músicas que são cantadas aqui, você não vai se arrepender de seguir. E se você quer assistir aos programas que ficaram para trás, estão todos guardados no ntplay.com/BíbliaFácil ou youtube.com/BíbliaFácil. Você pode assistir e eu até faço um pedido para você. Tem um programa que você assistiu e gostou demais, copia o link, coloca lá no grupo da tua família, manda para um amigo que você sabe que vai gostar do programa, que precisa daquele tema. É uma forma também de você distribuir a palavra de Deus, tá bom? Eu quero desejar boas-vindas a vocês, segunda semana já, mas está só no começo, hein? Eu vou deixar hoje 2 ou 3 mandarem um abraço para alguém que queira, porque às vezes eu esqueço, só deixo lá na última semana, aí vocês chegam em casa e os parentes ficam dizendo assim, passou 15 semanas na TV e não mandou um abraço para mim, né? Alguém gostaria de mandar um abraço hoje, umas 2 pessoas? Se não precisar, não precisa também, obrigatoriamente. Você quer, Bernardo? Mandar um abraço para a Joana Dark, minha esposa, né? Está lá em Fortaleza com meus filhos, Levi e Mateus. Manda um abraço para eles. São 2 bênçãos na minha vida. Você mora em qual bairro lá em Fortaleza? Farias Brito. Farias Brito, ali perto da Bezerra de Menezes, né? Eu Isso, conheço, no início. Morei lá. Morei quantos anos lá, meu Deus? Eu morei 25 anos lá em Fortaleza, né? Depois eu tive que sair. Mas, obrigado. Alguém mais quer mandar um abraço? Valma, você quer mandar um abraço? Eu quero mandar um grande abraço para os meus filhos, Adam e Irlas, e para os meus netinhos. Tem quantos netinhos? Um casal. Casal? Um netinho com 7 anos, o Henrico, e uma netinha com 3 meses, a Betina, que são a grande alegria da minha vida. Deus abençoe. Bem, vamos ficar com eles 2, aí nos próximos programas vocês mandam. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? Para depois não ter confusão na casa de vocês. Bem, você pode pegar a sua Bíblia aí. Aliás, antes de pegar a Bíblia, deixa eu oferecer para você, já ofereci na semana passada, mas eu quero oferecer para você uma novidade no Novo Tempo, né? Eu quero perguntar para você de novo, como é que está a sua saúde? Será que está tudo bem ou tem alguma coisa a melhorar? Bem, na minha saúde tem coisa a melhorar, talvez na sua também tenha, né? O quanto você tem se dedicado, por exemplo, a cuidar da sua alimentação, a fazer atividades físicas? Pois é, tem coisas que a gente só valoriza quando perde, né? Uma delas é a saúde. Bem, nesse guia de estudos aqui, que é a Revista Esperança Máquina Humana, você vai conhecer os princípios de Deus para você ter uma boa saúde. Essa revista foi escrita pela Teru e a doutora Gisela. A Teru você já conhece, né? Que é apresentadora do Vida e Saúde. Mas a doutora Gisela é nossa apresentadora também do Mundo Hispano, ela é médica e ela escreveu essa revista junto com a Teru. Aqui tem muita coisa boa, coisas que vão ajudar você a ter uma melhor saúde. E como é que você faz para ter esse guia de estudos? É só você entrar em contato conosco. Você pode ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Nos dias ali, nos dias úteis, você pode ligar de 8 da manhã até 11h30 da noite. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. Ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Pastor, e quanto custa essa revista? Bem, cada uma dessas revistas custa em média R$5 para a gente produzir e enviar para as pessoas. Mas quem paga não é quem pede. Você vai pedir e receber de graça.
quem paga são os anjos da esperança, que são aqueles que patrocinam a Novo Tempo, doando mensalmente, e por causa deles a gente pode enviar esse guia de estudos de graça para a sua casa, tá bom? Então pede, que a gente vai mandar com todo carinho. E agora sim, pega aí sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, e a gente vai estudar mais um tema da Palavra de Deus. E para isso, nós vamos orar mais uma vez. Se você puder, feche seus olhos, você de casa também. Senhor, nós estamos com a Tua Palavra em nossas mãos, e nós queremos pedir mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, nos batiza com o Espírito Santo nesse momento, para que nós possamos entender a Tua Palavra e entender como essa palavra se relaciona com a nossa vida prática, Senhor. Nós queremos Te servir da melhor maneira possível e mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso tema de hoje são os dons e ministérios espirituais. A Bíblia fala de muitos dons espirituais. Não é a lista de dons, nós vamos ler pelo menos uma delas aqui. A lista de dons da Bíblia não é uma lista definitiva, não é uma lista que comporta todos os dons que são possíveis, né? A Bíblia fala de alguns dos dons, mas existem outros dons espirituais que a gente não encontra nessas listas da Bíblia, tá bom? Deus concede a seus filhos em todas as épocas dons espirituais que devem ser usados para o bem da humanidade. E esse é o primeiro conceito que eu gostaria de deixar com vocês e com você de casa. Os dons que Deus nos dá nunca devem ser usados para, primeiro, exaltação própria e, segundo, para o mal das pessoas. A gente tem aí muitos exemplos de dons espirituais ou talentos com os quais as pessoas nascem ou adquirem, que são usados para o mal, né? Pessoas que usam, por exemplo, o dom da fala para enganar as pessoas, pessoas que usam as suas habilidades com informática, por exemplo, para dar golpe nas pessoas. Bem, quando Deus nos dá os dons ou nos dá condições de adquirir talentos, a gente precisa usar esses dons e talentos para a glória de Deus. E eu acho que aqui a gente já vale uma diferenciação entre dom e talento, né? Porque vale, você ia perguntar sobre isso? Então vamos lá, fazer essa diferenciação. O dom é aquilo que a gente recebe de Deus, ok? Então, por exemplo, tem gente que já nasce com o dom de cantar. Você conhece alguém assim? Tem gente que... Você canta? Ah, daqui a pouco eu vou dar o microfone para você cantar. Mas não, aqui não vai dar não, mas depois nos bastidores você canta para a gente ouvir. Tem gente que já nasce com esse dom, né? Nunca estudou, nunca fez aula de canto, mas canta muito bem. Outras pessoas praticam a música, fazem aula de música e adquirem o talento de cantar. Então, a diferenciação bíblica, né? Se você sair da Bíblia, você vai encontrar outras definições. Mas na Bíblia o dom foi você recebeu o dom de Deus e o talento você desenvolveu esse talento, tá bom? Lá na Bíblia você tem a parábola dos talentos, mas talento também era uma moeda do tempo bíblico, tá bom? Então não confunda o talento, moeda bíblica, com esse talento que eu acabei de definir, que é aquele que você adquire através da sua prática, né? Então é basicamente isso. Nós vamos falar sobre esses dons aqui. Cristo ilustrou os dons do Espírito em uma parábola, e essa parábola que eu falei para vocês dos talentos. Mateus capítulo 25, 14 e 15. Veja que essa parábola dos talentos, nós vamos ler agora, um trechinho dela, ela está no contexto do sermão escatológico de Jesus. O que é o sermão escatológico? Era o sermão de Jesus falando sobre o fim dos tempos, sobre a sua volta. E nesse fim dos tempos, ele fala de como a gente deve usar os nossos dons para o seu reino. Mateus capítulo 25, 14 e 15 diz assim: o reino do céu será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ele partiu. Deixa eu ver se eu não coloquei a continuação do texto. Vamos ficar só aqui, só para a gente ilustrar algumas coisas. A parábola, quando Jesus contava uma parábola, ele não estava preocupado com os detalhes literais da parábola, não é? Mas existia uma
uma preocupação das lições que estavam sendo dadas a partir daquela parábola. A parábola servia para isso. Era uma história que ilustrava uma verdade espiritual. E nessa parábola aqui, a verdade espiritual que Jesus está falando é que ele concede dons para as pessoas. E ele concede em proporção diferente e para funções diferentes. Às vezes a gente fica reclamando com Deus, Senhor, eu queria tanto ter o dom de cantar, eu queria tanto ter o dom de pregar, e às vezes a gente reclama tanto do dom que não tem e não usa o dom que a gente tem. E essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Às vezes a gente gostaria de ter um outro dom, e a gente fica reclamando tanto com Deus do que a gente não tem, que a gente não usa o que a gente tem. Uma outra coisa é que na parábola, Deus deu o dom segundo a sua própria capacidade. Né? Esse Senhor deu o dom segundo a sua própria capacidade. Então, Deus sabe quais dons e quantos dons nós teríamos capacidade de administrar. Então, você olha às vezes para uma pessoa, a pessoa canta, prega, cozinha bem, faz um monte de coisa, e diz, nossa, quantos dons? Bem, Deus sabe que a pessoa poderia administrar aqueles dons. Ele te deu 2, 3, 1. Deus sabe a capacidade, então administre bem o dom que você tem. E no restante da parábola, o que tinha 5 talentos investiu e ficou com 10, o que tinha 2 investiu e ficou com 4, e o que tinha 1 escondeu na terra. E o único que foi repreendido foi aquele que escondeu. Então Jesus está nos ensinando que nós recebemos dons de Deus e devemos usar para o reino dos céus, tá bom? Para o crescimento do reino dos céus. É lógico que os dons também nos ajudam a trabalharmos aqui na terra, a ganharmos o nosso sustento, mas até isso está relacionado com o reino de Deus. Então, essa é uma verdade, tá bom? Que nós precisamos pensar. Qual é o propósito dos dons espirituais? O Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. Eu quero que você leia comigo um texto bíblico. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Talvez eu tenha colocado esse texto mais para frente, mas eu acho que agora é um bom momento para a gente ler a respeito dos propósitos, ou do propósito dos dons espirituais. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Talvez na sua versão diga anátema, né, que é a palavra para amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aí ele vai falar agora, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Agora olha o 7, olha o que diz no 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? O dom espiritual não é dado para que você se exalte. O dom espiritual é dado para que você beneficie as pessoas. E aí eu não vou perguntar qual é o seu dom espiritual, talvez você já saiba, mas eu fico para você refletir em casa também, nós aqui. Você tem um dom. Alguns têm o dom da fala, outros são bons de relacionamento, outros são bons administradores, enfim. Você tem usado o seu dom para o bem comum? Para que outras pessoas se beneficiem? Essa é uma coisa. Agora continua aqui a leitura comigo. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. E o que é que diz aí a última frase?
conforme Ele quer. Isso aqui é muito importante. Quem decide qual dom você vai ter? Quem decide? O Espírito Santo. E isso aqui é muito importante, porque, veja, a gente passou por vários dons aqui, e no segundo bloco, nós vamos ver uma pequena explicação sobre cada um desses dons e outros mais que tem na Bíblia, o que eles são e tal. Mas agora eu quero pegar nessa frase, como Ele quer. Porque, infelizmente, no mundo cristão por aí, nós vemos muitas pessoas se entristecendo porque não tem o dom que gostaria de ter. Né? A gente vê em algumas igrejas, por exemplo, algumas pessoas que elas ficam tristes, elas ficam depressivas se, por exemplo, não tiver o dom de línguas. Né? Algumas, infelizmente, algumas denominações colocam como padrão, como, eu diria, como evidência de que você recebeu o Espírito, o dom de línguas. Mas veja, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo dá o dom para cada um conforme Ele quer. Ele diz, a um dá o dom do discernimento, a outro dá o dom de interpretação de línguas, a outro. Então, veja, nem todo mundo vai ter o mesmo dom. E quando a gente se depara com uma frase, por exemplo, assim, todo mundo que é batizado no Espírito tem que ter este dom, nós estamos contradizendo o que a Bíblia diz. Porque quem decide o dom que vai receber é o Espírito, e Ele dá a cada um conforme a sua capacidade e a necessidade da igreja. Né? Essa é uma coisa que eu gosto de enfatizar, porque a gente não pode fugir do que a Bíblia diz. E a gente precisa ter cuidado com isso. Pode falar, Marcos. Pastor, na realidade é o seguinte, eu só estou falando do Espírito Santo. O meu entendimento seria, por exemplo, o Espírito Santo ele está em nós e nós é que o aceitamos ou não, isso. Que seria a salvação ou não. Né? Agora, nesse sentido, é isso que eu estou querendo saber. Nesse problema, vou dizer, do dom. O Espírito Santo, ele reage como? Em que, dentro do nosso... Porque nós temos o livre-arbítrio de dizer, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo. Você tem muitas coisas que a gente faz com mais facilidade. E tem muitas coisas que têm mais dificuldade. Isso. Mas somos nós que, entre aspas, conduzimos. Isso. Você usou, no começo da sua fala, uma palavra muito importante. Nós aceitamos o Espírito, mas Ele é quem é o Senhor. Veja, eu vou responder a tua pergunta em duas partes. Primeiro, o Espírito Santo, ele não é manipulado pelo ser humano. É Ele quem conduz o ser humano. Então, a gente não pode dizer assim, Espírito, eu quero isso, porque a gente tem que lembrar que o Espírito é Deus e nós somos criaturas. A gente não pode inverter os papéis. Então, eu não posso determinar o que o Espírito vai fazer em mim. Aí vem a segunda parte da sua questão. O livre-arbítrio entra onde? Veja, nós não escolhemos o dom que a gente recebe. Né? Ninguém disse assim, eu quero nascer com o dom da música, eu quero nascer com o dom de falar em público. Mas o seu livre-arbítrio entra em como você vai usar esse dom. Então, eu vou usar esse dom para a glória de Deus ou vou usar esse dom para a minha própria exaltação? Então, você pega um cantor famoso qualquer aí, ele nasceu com o dom da música, mas ele escolheu ou dedicar esse dom para Deus ou dedicar esse dom para ele mesmo ou para outra divindade qualquer. Então, na questão dos dons, nós continuamos com o nosso livre-arbítrio. Mas como a gente não escolheu o dom que vai receber, a gente escolhe como vai usar esse dom. O Espírito Santo decide o que vai dar e a gente decide como vai fazer com esse dom. É mais ou menos nesse sentido, tá bom? Muito bem. Uma vez que o Espírito Santo distribui os dons como melhor lhe parece, nenhum dom deve ser ignorado. Ninguém deve se sentir inferior ou arrogante por receber um dom diferente. E a gente já leu esse texto aqui, né? 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, se o Espírito Santo escolheu te dar um dom que não é público, agradeça a Deus por isso. O apóstolo Paulo tem uma metáfora, que é a metáfora do corpo, né? A igreja como o corpo de Cristo. E aí ele diz assim, olha, já pensou se uma parte do corpo dissesse para outra, olha, eu sou mais importante do que você? E ele usa o corpo, né? Já pensou se, por exemplo, o nosso corpo começasse a conversar, usando essa metáfora de Paulo, e o coração disse assim, olha, eu sou mais importante que você, pulmão.
O pulmão diz assim, tudo bem, eu vou parar para ver o que vai acontecer com você, coração. Né? A gente precisa entender que todas as pessoas, todos os dons são importantes, por quê? Porque todos eles têm um propósito de enaltecer o reino de Deus. Pode falar, Elizabeth. Então, pastor, sobre exatamente essa questão que o senhor levantou ainda agora, né? Porque muitos por aí, as igrejas, alguns se enaltecem porque acham que eu sou mais privilegiado porque eu falo língua, interpreto as línguas, né? E uma coisa interessante que eu começo a observar é que muitos vão atrás de profecias. Aí levanta a questão, qual é o dom mais superior, a profecia ou de línguas? A Bíblia responde isso. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13. Vamos comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios capítulo 13. 13. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 13. No 14, ele vai falar sobre os dons e tal, mas no 13 ele está falando sobre o amor, né? No 13 ele diz assim, ó, assim permanecem agora 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aí, lá no capítulo 14, ele vai falar, no versículo 39, o seguinte, ó, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Quando a Bíblia fala de um dom maior que o outro, ela fala do amor. O amor é o dom supremo, porque Deus é amor. Quando Paulo fala aqui em profetizar, a gente tem que entender que, na Bíblia, profetizar são pelo menos duas coisas. Profetizar é você prever o futuro, mas profetizar também é você anunciar a palavra de Deus. Por exemplo, o que eu estou fazendo nesse momento agora, no rigor da palavra, é profetizar. Por quê? Porque eu estou abrindo a Bíblia e proferindo a Bíblia. Então, quem anuncia a Bíblia está profetizando. Não necessariamente você está anunciando o futuro. Então, quando Paulo diz assim, ó, busqueis profetizar, ele está dizendo assim, anuncie a palavra de Deus. Porque o dom de profetizar o futuro, isso é dado pelo Espírito Santo para quem ele quer. E aí, nesse sentido, Elizabeth, a gente não pode dizer assim, Espírito Santo, eu quero aquele dom. Porque o Espírito vai dizer assim, mas não é você que decide. Sou eu quem decide, para você vai esse outro dom. A palavra é a profecia. A palavra é pregada. Você quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Peça o Espírito Santo entendimento, que o Espírito Santo vai te dar entendimento. Então, a profecia, que é a palavra, ela é superior à língua. E tudo tem que ser feito com ordem e decência. Por quê? Se Deus está ministrando a palavra, né, através do seu servo, né? E, de repente, aquela palavra é interrompida por línguas, tem uma coisa estranha nessa igreja. Então, assim, a palavra, ela vai ser a profecia, ela vai ser sempre superior à palavra, com certeza. Você quer completar? Só para completar, né? No Antigo Testamento, Deus levantava, fazia chamadas aos profetas, né? Levantava profeta para falar com o povo. E no Novo Testamento, já não se levanta profetas. Uhum. Né? Veja, existem textos sobre profecia. A gente vai estudar esse programa da próxima semana sobre profecia, mas é importante falar isso. Eu já te dou a palavra, viu, Val? Só um pouquinho. Veja aqui em Mateus capítulo 7. Vamos lá comigo, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 15. Nós estamos aqui no Novo Testamento, Jesus está falando, e ele diz assim, ó, Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, Jesus está nos dizendo que no período do Novo Testamento também existiriam profetas. E Paulo vai falar lá a Timóteo que no fim dos tempos pessoas profetizariam também. Então, o dom de profecia, ele continua, mas existe uma série de sinais de um profeta verdadeiro.
eu vou fazer o seguinte, eu sei que o pessoal não gosta que eu faça isso em casa, mas na semana que vem nós vamos ter um estudo só sobre o dom de profecia. Eu vou falar sobre os sinais de um profeta verdadeiro, para a gente poder avaliar quando a pessoa chega e diz assim, eu sou profeta. Então vamos dar uma avaliação aqui, tá bom? Mas, por enquanto, é importante dizer isso, existem profetas no Novo Testamento, né? O próprio apóstolo Paulo é profeta, todos os apóstolos são profetas, porque lembre-se, profeta não é só aquele que prevê o futuro, é aquele que se levanta para anunciar um recado de Deus. A Valma estava em primeiro lugar, depois você fala, tá bom? Pastor, se você recebe um dom e você não usa esse dom é tirado de você? Sim, na parábola de Jesus, né, ele diz assim, ó, nessa parábola que nós lemos lá de Mateus 14, ele diz assim, pegue o dom daquele que enterrou e entregue para o que tem 10. Então, o que a gente entende do texto bíblico é sim, quando você não usa o dom espiritual, não estou falando de talento, tá? O talento adquirido, você vai ficar com ele a vida toda. Mas se é um dom espiritual e você não usa para a glória de Deus, segundo o que a gente entende da Bíblia, ele vai ser retirado de você, quando você não o usa. É isso que a gente entende. Pode falar. Pastor, os dons de línguas, geralmente as pessoas ficam ansiosas para falar em línguas, né? E eu conheço pessoas que fazem até jejum para isso, para obter esse dom de línguas, né? E aqui em 1 Coríntios 14, versículo 12, está assim, já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons espirituais do Espírito Santo, peçam-lhe apenas que serão de ajuda real para toda a igreja. Eu ia ler esse texto, quando você estava falando, já me lembrei desse texto aqui. Então, os dons espirituais não é para nós, Não. né? É para a igreja e é para os irmãos da igreja. Veja, valeria um programa só sobre o dom de línguas, porque tem muita pergunta sobre isso, né? Eu indico para você lá na temporada Crenças Populares, tem um programa inteiro sobre o dom de línguas, mas eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, o dom de línguas na Bíblia é um dom de idiomas, não uma língua que não é interpretável, é um dom de idiomas. Só você ler o capítulo 14 todo, e você tem toda a razão. Você não diz assim, Senhor, eu quero este dom. É Ele que vai dizer assim, olha, na sua igreja, na sua realidade, o dom que você vai precisar para edificar o reino de Deus é este. E a gente não pode colocar como prova do Espírito o dom de línguas, porque isso é contra a Bíblia. E eu vou... Quanto tempo eu tenho aí, diretora, nesse bloco? Tenho 10 segundos nesse bloco. Quando voltar o bloco, eu vou falar um pouquinho mais sobre o dom de línguas, e aí depois a gente passa para os outros dons, para a gente não se concentrar só nesse, tá bom? Fica aí, porque a gente vai falar de coisa interessante no próximo bloco, a gente volta já já. Na verdade, eu não descobri ainda o meu dom espiritual. Porque a curiosidade, eu estudo, eu gosto de estudar. Então, minha expectativa é sair daqui com maior conhecimento, com isso daqui fortalecer a minha fé. Eu sempre busquei me servir. Então, o tema de hoje foi excelente, essa questão de você querer servir ao Senhor com os dons que Deus lhe deu. Então, o dom que Deus tem me dado, eu tenho sempre, eu não acumulo ele, eu passo adiante. E o mais importante para mim é tudo aquilo que Deus me deu, eu retribuo. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu quero oferecer para você este guia de estudos que tem o tema da nossa temporada, Eu Creio. Essa temporada Eu Creio que foi dividida em duas partes, né? 14 programas na temporada anterior e 14 nessa. São 28 temas da Bíblia. Logicamente, a gente não tem os 28 temas aqui, mas temos pelo menos 12 dos temas aqui, tá? E você pode usar como material didático dessa nossa sala de aula aqui. Esse guia de estudos foi escrito pelo pastor Leidivan, com muito carinho, muito bem feito, é muito bonito. Pessoal daqui, ó, deixa eu mostrar nessa câmera aqui, ó, tá? Essa é a capa do guia de estudos Eu Creio, e por dentro ele é muito bem diagramado, um material muito bonito, e você pode ter na sua casa esse material sem pagar nada. Talvez seja a primeira vez que você está assistindo a Novo Tempo e você está dizendo assim, eu não acredito que tem uma emissora de TV que manda material de graça para minha casa. Não acredito, então pede.
Aí você vai ver, não vai chegar boleto, não vai chegar cobrança para você, só vai chegar o material que você está pedindo. É um guia de estudo da Bíblia. Como é que você faz para pedir? Você pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Nos dias úteis, de 8 da manhã até 11h30 da noite, tem gente nesse telefone esperando sua ligação. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449, ok? Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Você pede esse guia de estudos e a gente envia para sua casa sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança, que são aquelas pessoas que financiam a Novo Tempo e nos ajudam a enviar para você os cursos bíblicos gratuitamente. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Eu prometi que ia voltar falando um pouquinho do dom de línguas, né? Vamos tentar ser curto nesse assunto, assim, porque senão a gente vai o resto do programa. Mas eu repito, na temporada Crenças Populares, que está no YouTube, no NT Play, nós temos um programa inteiro sobre o dom de línguas, você pode assistir com mais calma. Mas vamos voltar a 1 Coríntios 14, só para a gente ver mais uma coisa sobre o dom de línguas. Abre em 1 Coríntios 14, eu vou citar aqui Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 nós temos o dom de línguas original. O dom de línguas original foi um dom de idiomas. Inclusive lá, aquelas pessoas que ouviam os apóstolos diziam assim, mas como é que a gente consegue ouvi-los na nossa própria língua materna? Aí em 1 Coríntios 14, Paulo está corrigindo o dom de línguas falso na igreja aos Coríntios. Lembra que eu falei para vocês, acho que na semana passada, que as 2 cartas de Paulo à igreja de Corinto era para corrigir problemas? Aí aqui, se você ler o capítulo 14, ele vai corrigindo o dom de línguas. Eu quero ler só o que está no versículo 16. 16, 17, 18, 19. Olha o que Paulo diz. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava muitos idiomas. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua que ninguém entende. Então, esse é o dom de línguas. E eu conheci uma pessoa que teve o dom de línguas, né? Na verdade, tem algumas semanas que eu estava com ele, o pastor Tony Muondo. Ele é um angolano que é pastor ali em Santa Catarina. Ele trabalhava numa cidade de colonização alemã no Paraná. E ele estava com muita dificuldade de chegar e pregar para as pessoas, porque ele não era da cidade. Ele chegava, falava em português e as pessoas respondiam ele em alemão. E ele não sabia falar em alemão. Ele falava e as pessoas respondiam em alemão. E ele fez uma oração, ele disse, Senhor, eu preciso pregar o evangelho, eu não estou conseguindo, as pessoas não me respondem em português. Aí ele teve uma ideia, ele disse assim, eu vou falar em inglês, pelo menos para as pessoas saberem que eu sei falar outra língua. Quando ele abriu a boca para falar em inglês, ele falou em alemão. Aí o pessoal se espantou, você está falando alemão? Não, estou falando inglês. Não, você está falando alemão. E o alemão de alto nível. E aí ele falou em alemão, abriram-se as portas e ele fundou uma igreja ali. Ainda hoje, essa semana passada eu estava com ele, eu perguntei, e aí, como é que está o alemão? Ele disse, está tudo bem. Ele aprendeu e nunca mais aprendeu, ele recebeu o dom de Deus. Esse é o dom de línguas bíblico, é o dom de falar em outros idiomas para a edificação da igreja, para o reino de Deus. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Muito bem, o que alimenta as partes do corpo, onde Cristo é a cabeça e os cristãos são os membros, é o amor de Cristo, conhecido na Bíblia como ágape. Um amor puro que alimenta e liga todas as partes do corpo. Então, nós temos diversos dons e a cabeça é Cristo e Ele é que comanda esses dons. Aqui a gente já leu esse texto, tá bom? E eu quero ir para uma outra parte aqui, ó, que é para a gente conhecer os dons. Gente, eu vou passar aqui numa lista grande de dons para você de casa ir conhecendo os dons da lista que Paulo oferece em 1 Coríntios 12. Ele também oferece uma outra lista lá em Efésios. E nós vamos passar por aqui rapidamente para a gente conhecer os dons. Tá bom? Então vamos lá. Começando pelo dom de profecia. Números 12, 6 diz assim, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em
sonhos. Então, uma característica do dom de profecia é que Deus, de alguma forma, fala com você diretamente. Esse profetizar aqui é aquele profetizar do dom espiritual, diferente do profetizar de anunciar a palavra de Deus. A gente abre a Bíblia e profetiza também, tá bom? O dom de milagres e curas. Veja, nós temos o exemplo, né, da viúva em Sarepta. Lá ela estava com um problema, o filho dela morreu e o profeta Elias a cura. Quando o filho da viúva morreu, Elias o ressuscitou. A gente tem no Novo Testamento também Pedro e João no templo curando o coxo, né, o aleijado, ele manda levantar. Então Deus tem pessoas que têm o dom de cura. É um dom específico que Deus dá para que a gente possa usar. Tem também na lista o dom de sabedoria e conhecimento. Por exemplo, Faraó reconheceu em José esses dons quando disse: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Não sei se você conhece alguém que você confia no conselho, né? Parece que aquela pessoa nasceu com um dom de aconselhar, e você sempre lembra de uma pessoa assim: puxa, eu preciso de um conselho, eu vou correr para essa pessoa. Algumas pessoas têm o dom realmente do conhecimento, da sabedoria, o que não impede, gente, isso aqui é importante a gente falar, o fato de uma pessoa ter o dom da sabedoria não impede que eu seja uma pessoa sábia também, porque lá em Provérbios a Bíblia diz que nós deveríamos comprar a sabedoria, buscar a sabedoria. E o que é a sabedoria? É o conhecimento de Deus aplicado na vida prática. Então, algumas pessoas têm o dom da sabedoria, essas pessoas têm uma sabedoria, eu diria, especial, mas nós podemos ir adquirindo à medida que a gente estuda a palavra de Deus. O Novo Testamento introduz e desenvolve os dons espirituais como uma dotação de Cristo comunicada pelo Espírito. Então vamos lá, eu vou passar isso aqui para a gente ir mais rápido, mas no Novo Testamento a palavra grega para dom é carismata, ou seja, vem da palavra graça, favor. O dom que nós recebemos de Deus é um favor que Ele nos faz. E é por isso que eu fico tão incomodado quando eu vejo alguém dizendo assim: Senhor, eu quero esse dom. Eu exijo, eu ouvi uma pessoa orando desse jeito, eu exijo determinado dom. Veja, é um favor, você exige favor? É um favor que Deus nos dá pela sua graça. Gente, a gente nem merece o dom. Quem acha que merece o dom, já começou errando, porque nós não merecemos o dom de Deus, Ele nos dá pela sua graça, tá bom? Vamos lá, eu quero ir aqui para alguns outros dons. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, tem uma lista de 9 dons. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretar essas línguas. São os 9 dons que aparecem em 1 Coríntios capítulo 12. E em Romanos capítulo 12, tem uma outra lista com 7 dons. Aparece o dom de profecia, o dom do ministério, o dom do ensino, da exortação, da contribuição, da presidência e o dom de atos de misericórdia. Vamos tentar passar, Efésios capítulo 4 também tem uma outra lista de dons, com 7 dons. Apóstolos, dom para pastores, para profetas, para mestres, dom da contribuição, da presidência e atos de misericórdia. Essas 3 listas de dons, elas não se encerram, né? Tem outros dons que nós temos. Mas vamos lá, vamos passar por cada um desses rapidinho. Palavra de sabedoria. É possível que palavra de sabedoria seja 2 dons combinados em um. O primeiro é o dom da percepção e da compreensão, a capacidade de processar o que é percebido, e o segundo é o dom de partilhar o resultado o resultado, né, aqui está separado, os resultados em conselhos práticos, que não tumultuam, mas trazem harmonia e crescimento para quem os ouve. Dom de sabedoria. Palavra de conhecimento. Esse dom pode também consistir em 2 partes. A primeira é o dom do estudo, que descortina o significado da palavra de Deus,
para que esta se torne compreensível. A segunda é o dom de comunicar esse significado para que outros possam compreender e serem abençoados. Então veja, todo mundo pode ensinar a Bíblia, mas tem gente que nasceu com uma facilidade maior para ensinar a palavra de Deus. Você vê, por exemplo, os professores da escola dominical ou da escola sabatina, dependendo de onde você frequenta, tem gente que você percebe que tem o dom do ensino. Aquela pessoa consegue entender bem e ensinar bem. Outras pessoas podem ensinar a Bíblia, claro, mas talvez não com tanta facilidade. Alguém pegou o microfone? Não, né? O dom da fé. Esse aqui é interessante da gente entender. Veja, este dom reivindica as promessas de Deus quando o presente e o futuro não apresentam nenhuma esperança de cumprimento e segue adiante apesar das dificuldades, confiando que Deus irá realizar a sua vontade. Veja, quando Paulo fala do dom da fé, ele não está dizendo que Deus dá fé para algumas pessoas e não dá fé para outras pessoas. Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, todos os seres humanos podem desenvolver fé, mas tem umas pessoas que têm uma fé diferenciada. Por exemplo, o problema chega, alguns se desesperam e outros dizem assim, calma que Deus vai resolver. Eu lembro uma vez que eu estava muito aflito com uma situação, cheguei para minha esposa aflito, angustiado, e ela olhou para mim com toda a calma, ela disse assim, você perdeu sua fé? As esposas às vezes fazem umas coisas dessas com a gente, né? Dizem umas palavras assim para a gente, opa, dar uma acordada, né? Você perdeu sua fé? Mas é assim que funciona, né? Às vezes algumas pessoas têm uma fé, um dom de fé especial, elas não se abalam por nada. Você quer um exemplo bíblico? Jó. Tudo aquilo pelo qual Jó passou, e ele não perdeu a sua fé. Então, esse é um dom espiritual. O dom de cura, não é? Ali em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, fala de pessoas ungindo doentes. E tem algumas pessoas que oram, e se for da vontade de Deus, aquela oração é atendida e as pessoas são curadas. E aí a gente poderia contar diversos dons aqui, diversos milagres. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa contando uma história, um colega meu, pastor, ele foi até um hospital, tinha uma pessoa em estado terminal, os médicos já disseram, olha, chama a família, chama o pastor da família para estar com ele, porque ele vai morrer. O pastor começou a fazer a oração, todos fecharam os olhos, e o pastor ouviu um barulho na cama. Aí ele terminou a oração, abriu o olho, o homem estava em pé. E dali ele foi para casa, curado, 100% curado. Se eu não tivesse ouvido essa história do meu amigo, pastor Lucas, eu não teria acreditado, mas o pastor Lucas viu isso. O homem estava em estado terminal e foi curado naquele momento. Os médicos disseram assim, não tem explicação para isso. Então, é um dom de cura e Deus pode curar quando Ele quer. Não é quando a gente quer, é quando Ele quer e se Ele cura, há um propósito para isso. A operação de milagres, embora geralmente se pense nesse dom associado com a cura, ele inclui a capacidade de fazer qualquer coisa considerada impossível através dos meios naturais. Dom de discernimento de espírito. Este dom também é referido como discernimento. E o dom que é o dom de identificar as questões e motivos que criam conflitos. Também capacita a pessoa a distinguir entre a verdade e o erro, entre os verdadeiros e os falsos mestres e os falsos profetas. O dom do serviço, também é mencionado lá, é o dom de efetuar tarefas, às vezes desagradáveis, de ajudar outros com espírito prestativo e alegre. Veja, eu conheço pessoas que abdicam da própria vida para ajudar outras pessoas e isso as faz extremamente felizes. Nem todo mundo tem um dom, por exemplo, de largar o seu trabalho daqui e ir lá para a Índia, para a África, ajudar pessoas pobres. Ou para lugares aqui no Brasil mesmo. Mas outras pessoas se sentem bem fazendo isso. É um dom que a pessoa recebeu. O dom do ensino, já falei para vocês, de ensinar a palavra de Deus. O dom da exortação, este dom consola e estimula e também inclui a capacidade de tornar ideias vagas e casuais em alvos compreensíveis. O dom da contribuição, dom da generosidade, inclui a doação sistemática e alegre dos recursos. Todos nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas tem gente que tem um prazer de doar mais para Deus. É um dom da contribuição. Muito bem, o dom da ajuda, o dom da misericórdia, permanência, e a permanência dos dons é o seguinte, os dons permanecerão até que Jesus venha. Quando você olha a lista de dons de Paulo, Paulo nunca fala que os dons cessaram com o Novo Testamento. Os dons continuarão.
Até porque você vai lá para 1 Timóteo, quando Paulo está falando do fim dos tempos, ele fala de falsos profetas. Ele fala de pessoas que ajudarão a igreja e pessoas que não ajudarão a igreja. Então, os dons espirituais continuam e continuarão existindo até que Jesus venha. Os dons só cessarão quando Jesus vier, porque eles não serão mais necessários. Precisa de dom de cura quando Jesus vier? Não, porque não tem mais doença. Precisa de dom de discernimento? Não, porque não tem mais mal e bem. Então, os dons cessarão apenas com a volta de Jesus. Ok? E qual é o propósito dos dons? O propósito dos dons é o crescimento da igreja. Agora, quais são as condições para receber os dons de Deus? Eu quero ler com vocês esse texto aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 38, aqui sobre o arrependimento e o batismo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Veja, o dom do Espírito, quando ele não é dado no nascimento, quando ele é dado ao longo da vida de uma pessoa, é preciso que essa pessoa esteja ligada com Jesus. Veja, nós recebemos do Espírito. Agora, se a gente interrompe essa nossa ligação com o Espírito, como é que a gente vai receber alguma coisa dele? Então, o arrependimento e o batismo, eles são pré-requisitos segundo o texto bíblico, não sou eu que estou dizendo isso, né? Mas o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e então receberão o dom do Espírito. Essa entrega a Deus. Porque sem essa entrega a Deus a gente está... Eu sempre uso a metáfora de um cano, né? Um cano dentro do qual passa água. Se você cortar esse cano, você corta o fornecimento de água. Então, o cano é como se fosse essa nossa preparação espiritual para receber de Deus o dom. Então, você quer um dom de Deus? Antes de querer o dom, você precisa se ligar a Ele. Porque ligado a Ele, Ele diz assim: olha, eu vou dar esse dom para o Bernardo. Porque esse dom vai ser útil para ele e para a vida dele, para a família dele e para tudo que ele vai fazer para o dom, para o reino de Deus. Amigos, os dons espirituais são reais. Mas eles são dados, relembrando aqui, recapitulando, eles são dados para o crescimento do reino de Deus. Então, se por acaso até hoje você estava meio triste porque você tem um dom, mas queria ter o outro, fique feliz, porque foi Deus quem escolheu esse dom para você. E use esse dom para o reino de Deus. Use esse dom para que outras pessoas possam entender a palavra de Deus, possam se achegar à palavra de Deus. Eu sempre lembro da minha mãe. Minha mãe, ela tem um dom de cuidar das pessoas. Ela não dá estudos bíblicos, mas ela já levou muita gente para mais perto de Deus, cuidando das pessoas no hospital, na casa das pessoas, cuidando de doentes. É um dom que ela tem. E ela usa para o reino de Deus. Você também pode usar o seu dom para isso. Você de casa também pode usar o seu dom. Você não sabe qual é o seu dom? Então comece a orar a Deus. Veja aquilo que você tem habilidade para fazer. Essa é uma dica. O que você faz bem? Você faz com facilidade. O que as pessoas dizem que você faz bem? E essas coisas que você faz bem, elas estão sendo usadas para abençoar as pessoas? Essas são formas de você descobrir qual é o seu dom. Mas o que você precisa fazer de mais especial é, ao descobrir o seu dom, usá-lo para a glória de Deus. Eu cito aqui 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O seu dom precisa ser usado para a glória de Deus. E agora, o André vai usar o seu dom tocando violão, para que a gente possa ouvir a música da Jéssica cantando, usando o seu dom, para que a gente possa pensar em Deus sobre esse assunto. Deus abençoe. Olho ao meu redor, há tanto que fazer. Braços cruzados, mãos atadas, nunca foram plano de Deus. Se o que lhe falta é coragem,
Se o que lhe falta é amor, é só lembrar que nas mãos do Senhor o impossível não mais existirá. Quando Deus pede, eu devo ir. Quando Deus manda, é só seguir. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Deus quer usar você de um modo especial. Ouça o convite, o chamado. Venha dedicar os seus dons, mesmo com poucos talentos, mesmo com pouca instrução. É só lembrar que nas mãos do Senhor o impossível não mais existirá. Quando Deus pede, eu devo ir. Quando Deus manda, é só seguir. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas. Não, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Nenhuma porta fechada, nenhuma língua pesada, nada pode nos deter, nada pode anular o que Deus pode fazer. Quando Deus pede, eu devo ir. Quando Deus manda, é só seguir. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Não, nada no mundo pode impedir você. É isso. Quando Deus nos dá os dons, nós precisamos usá-los para a glória de Deus. Não dá desculpas para a gente não usar o dom, não ficar fazendo o corpo mole, sem querer exaltar o nome de Deus com aquilo que Ele nos deu, mas sempre tendo a consciência de que tudo que Deus nos dá deve ser usado para a glória dEle. Você sabe o seu dom, então use para a glória de Deus. Você de casa também sabe o seu dom? Usa para a glória de Deus. Faça com que o reino de Deus cresça a partir daquilo que Deus deu para você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo a respeito dos dons. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a usarmos os nossos dons para o crescimento do Teu reino, Pai. Nos perdoa por tantas vezes
que fomos tentados e às vezes caímos em tentação de nos orgulharmos dos nossos dons. Mas nós queremos que o Senhor nos use como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e onde o Senhor quiser. Nós pedimos isso, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu espero esclarecer algumas coisas que ainda tenho dúvida, né? E ali não tem outro lugar a não ser você, a própria Bíblia vai mostrar pra gente qual é a verdade, né? Eu espero aprender cada vez mais nessa temporada, porque quanto mais a gente procura saber, menos a gente sabe. Porque cada programa, Deus revela uma coisa, no outro programa Deus já revela outra coisa. Então, eu vim para cá para aprender.